A grande maioria das pessoas já passaram por momentos em que pensamentos negativos simplesmente surgiram do nada para atormentar suas mentes. Estamos falando de pensamentos intrusivos, que muitas vezes se referem a coisas pesadas, como se atentar contra a própria vida ou ter atitudes sociais absurdamente inapropriadas. Infelizmente, a realidade é que muitas pessoas não têm condições de pagar algum tratamento adequado ou de encontrar profissionais realmente qualificados que buscam compreender o que a pessoa está passando e não apenas seguir protocolos de forma robotizada. E a verdade é que isso acaba contribuindo para que o sentimento de culpa, de medo e tristeza acabe roubando o bem mais precioso de qualquer ser humano: a sua paz interior. Felizmente, após descobertas recentes da ciência sobre o funcionamento da mente, hoje podemos ter acesso a técnicas cientificamente comprovadas para que qualquer pessoa possa obter controle total sobre seus pensamentos e conseguir viver de maneira mais plena, saudável e feliz. Imagine ter o poder de enfraquecer qualquer pensamento negativo que esteja atormentando a sua vida, modificando o significado de qualquer pensamento para os aspectos mais saudáveis e positivos da sua mente. Imagine poder comandar a sua mente como um maestro rege uma orquestra sinfônica, de conseguir plantar no terreno fértil da sua mente apenas pensamentos bons que te farão desfrutar de uma vida mais amorosa, mais próspera e abundante. Neste vídeo você vai ter acesso a informações privilegiadas sobre a mente, capaz de te ajudar a dar um basta nos pensamentos negativos para finalmente ter total controle sobre aquilo que você pensa e sente. Em outras palavras, chegou a hora de deixar de ser refém da própria mente e transformá-la na sua maior aliada. A grande verdade é que os pensamentos negativos são como ervas daninhas que crescem no jardim da mente. Mas antes de arrancá-los, você precisa compreender como eles criam raízes e se fortalecem, justamente para que você possa parar de alimentá-los e finalmente se livrar deles de uma vez por todas. Existe um erro comum que a maioria das pessoas cometem, e este erro é a principal causa do problema que faz com que os pensamentos negativos criem uma estrutura fixa no cérebro até que a própria pessoa passe a acreditar que eles de fato são seus. Em outras palavras, ruminar pensamentos negativos. Se a pessoa acredita ser a própria mente, isso significa que ela também está identificada com os seus problemas. Ou pior do que isso, quando a pessoa acredita que é a própria mente, ela passa a se identificar com as suas crenças limitantes, com seus padrões mentais negativos e com seus hábitos ruins. Ou seja, quando um pensamento intrusivo chegar, por favor, não caia na armadilha de ficar se perguntando: o que esse pensamento significa sobre mim? Que tipo de pessoa tem esses pensamentos? Se eu estou pensando nisso agora, será que eu realmente estou com vontade de fazer isso? Em outras palavras, essa é a fórmula perfeita para que a pessoa se sinta cada vez mais amarrada aos pensamentos negativos, aumentando ainda mais o sentimento de culpa por acreditar que aqueles pensamentos estão surgindo dela mesma. Entenda o seguinte: quando você atribui significado e valor emocional ao pensamento negativo, é como se você estivesse alimentando um incêndio com lenha seca. Quanto mais lenha você coloca, mais poderoso o fogo fica e maior o poder que ele tem de consumir toda a sua clareza mental e sua paz interior. Mas ainda existem outros dois vilões tão perigosos quanto a ruminação de pensamentos negativos e que são capazes de tornar o problema ainda mais grave, aniquilando toda a sua paz mental. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos próximos minutos deste vídeo, porque o que eu vou te revelar aqui agora não significa que é para você se trancar dentro de casa como se estivesse em uma prisão, tapar os ouvidos com uma bucha de algodão, ou mesmo fingir como se nada estivesse acontecendo no mundo ao seu redor. O que eu preciso que você entenda
é o impacto negativo que o consumo excessivo de todas essas notícias desastrosas que vemos diariamente por aí podem causar no seu cérebro e também no seu comportamento. Aliás, de acordo com um estudo publicado pela Universidade da Califórnia, acompanhar os acontecimentos globais, apesar de necessário, pode realmente causar ou agravar sintomas ruins, como a ansiedade. Isso acontece porque as notícias negativas têm um maior impacto emocional e neurológico, fazendo com que o ser humano tenha a tendência a ser negativo. É importante destacarmos que o nosso cérebro está constantemente avaliando situações que possam nos colocar em risco. Ele faz isso devido ao condicionamento genético de milhares de anos que foram herdados de nossos ancestrais com a finalidade de nos manter vivos. É por isso que a mídia jornalística é esse show de horrores que vemos hoje. A mídia sabe que notícias que mostram situações perigosas, violência, desastres ambientais e tudo aquilo que nos gera um medo e que de algum modo pode afetar a nossa sobrevivência tem total poder de sequestrar a nossa atenção. Em resumo, quanto mais a nossa atenção eles têm, mais eles lucram. E é bem fácil entender por quê. Toda vez que eles conseguem segurar sua atenção durante as programações, as portas da oportunidade se abrem para que eles consigam colocar mais e mais anunciantes na sua frente e fazer ainda mais e mais dinheiro. Quer dizer que agora eu devo cavar um buraco no chão e enterrar minha cabeça nele? Claro que não. O problema é que muitas pessoas já amanhecem o dia com olhos grudados na televisão, ansiosas para assistir o show de horrores nos jornais. E a grande verdade é que muitos só despertam desse transe hipnótico quando percebem o tamanho do estrago que o consumo excessivo dessas informações negativas estão causando no seu comportamento. Felizmente, existem aqueles que já entenderam que ao invés de inundar suas mentes com jornais tendenciosos, filmes pervertidos, reality shows tóxicos, ou mesmo de ficarem consumindo conteúdos fúteis no Instagram, é muito mais vantajoso alimentar a mente com informações relevantes através da leitura, audiobooks, vídeos educativos e tudo aquilo que tem um potencial real de transformar a vida de cada uma delas. É por isso que o que eu vou compartilhar com você agora tem o poder de literalmente transformar a sua vida. Agora que você já identificou o principal erro que fortalece os pensamentos negativos e o impacto que as informações negativas podem causar no seu cérebro, chegou a hora de entender como a mente funciona e dominar uma técnica bem simples, mas bastante poderosa que vai te ajudar a ter domínio completo sobre os seus pensamentos. Para entender como a sua mente funciona, o primeiro passo é sabermos diferenciar a mente do cérebro. Muitas pessoas acabam fazendo confusão ao pensar na mente como se fosse o próprio cérebro. Uma excelente analogia é pensarmos no cérebro como se fosse um computador, a mente como se fosse o sistema operacional, como o Windows, por exemplo, e os pensamentos sendo os programas que escolhemos para rodar nesse sistema operacional que é a nossa mente. É importante destacar que muitos desses programas mentais foram adquiridos lá na infância, muitos deles vindo através da sua mãe, do seu pai, dos parentes, dos amigos, das religiões e também da sociedade. Em resumo, a sua mente é formada por um conjunto das suas experiências, crenças, hábitos, medos, de tudo aquilo que você já viu, ouviu, leu, aprendeu. Todos esses aprendizados estão armazenados lá, incluindo o significado que você atribui para cada tipo de pensamento. Portanto, grave bem isso. Toda situação gera um pensamento. E todo pensamento gera algum tipo de sentimento que pode ser tanto positivo ou negativo, dependendo daquilo que você pensou. Mas vamos facilitar ainda mais esse entendimento. Quando você tem algum sentimento através de um pensamento, o seu corpo reage fisiologicamente, gerando várias substâncias químicas e hormonais que fazem com que você tenha determinado tipo de comportamento de acordo com aquilo que você pensou.
O como você irá se comportar depende muito do tipo de pensamento e sentimento que você teve. E aqui existe uma armadilha brutal que você deve prestar muita atenção. Aliás, jamais cometa esse erro se você quiser comandar de verdade os seus pensamentos. Muitas pessoas acreditam que a melhor forma de acabar com os pensamentos negativos é dizendo para si mesmas: não quero pensar negativo, não posso pensar negativo, não quero, não posso, não quero. O problema é que essa é a pior forma de combater um pensamento intrusivo e existe uma explicação científica do porquê isso é perigoso. A neurociência explica que quando pensamos constantemente em algo, nosso cérebro passa a ter uma verdadeira mudança estrutural. Ou seja, nossos neurônios começam a fazer novas conexões que são fortalecidas quanto mais atenção nós damos para aquilo. Em outras palavras, toda vez que um pensamento negativo é ativado no seu cérebro, ele acaba reforçando as mesmas estruturas neurais que intensificam o mesmo sentimento que aquele pensamento está gerando. O mais terrível disso é que quando você pensa, não quero ter esses pensamentos negativos de novo, o que o seu cérebro está interpretando é, quero ter esses pensamentos negativos de novo. Parece meio confuso, né? Mas isso acontece porque nossa mente funciona por imagens, dando maior atenção a tudo aquilo que é específico, palpável, tangível. Anote isso, por favor. São as imagens mentais que dão a representação real para o cérebro sobre o que realmente significa aquele determinado pensamento. Agora, se você quiser uma prova disso, faça o teste. Tente não pensar em um coelho branco. Vamos lá. Vou te dar 3 segundos agora para você não pensar em um coelho branco. Se você for como 99% das pessoas, você acabou de pensar em um coelho branco, mesmo dizendo para você não pensar em um coelho branco. Mas por que será que isso acontece? Bem, o que você precisa entender é que para o seu sistema inconsciente, a imagem mental para a palavra não é completamente inexistente. Quando alguém fala para você, por favor, não pegue a tigela de sorvete de chocolate que está no congelador. Nesse caso, é o seu sistema consciente que entende a ação que aquela pessoa quer que você tome. O problema é que o seu sistema inconsciente só pegou o restante da frase que é pegue a tigela de sorvete de chocolate que está no congelador. Ou seja, ele rapidamente criou um cenário na sua mente, disparando uma cascata de neuroquímicos no seu cérebro que te trouxe um sentimento bom ou ruim, dependendo do significado que sorvete de chocolate tem para você. É por isso que dizer, não quero mais ter esses pensamentos ruins, só vai reforçar ainda mais esses cenários catastróficos na sua mente. Porque, novamente, você vai ativar a mesma estrutura neural no seu cérebro e, consequentemente, resgatar o mesmo sentimento ruim. Mas agora você pode se perguntar, tá, mas então o que eu devo fazer? Em resumo, você precisa pensar naquilo que você quer em termos positivos e não no negativo. Você precisa ressignificar o valor emocional que aquele pensamento trouxe para você, desestruturando o problema e criando um cenário desejável. Mas é claro, a pergunta é, como fazer isso? E é exatamente isso que você vai descobrir a partir de agora. O pilar mais importante da ressignificação de pensamentos é entender que todo pensamento negativo nasce de alguma crença. Ou seja, eles surgem de um ponto de vista que a sua mente absorveu diante de alguma situação. Em outras palavras, quem atribuiu emoções aos fatos é você. Aquilo que é terrível para uma pessoa pode ser completamente normal para outra e vice-versa. Mas para que você entenda melhor, deixa eu te contar uma pequena história. Era um dia especial na casa de Maria. Seu filho Lucas completava 5 anos e, como sempre, ela queria fazer algo memorável para comemorar. Nos anos anteriores,
Maria havia organizado grandes festas, cheias de amigos, familiares e muita alegria. No entanto, este ano as coisas foram diferentes. Maria estava passando por tempos difíceis financeiramente. Ela não podia mais se dar ao luxo de fazer uma grande festa, então decidiu fazer algo mais modesto, um simples bolinho de aniversário para Lucas. Apesar de toda a preparação e do amor que Maria colocou naquele bolinho, o momento de começar a festinha chegou, mas nenhum dos convidados apareceu. Maria se sentiu desapontada e triste por vários minutos. Porém, em determinado momento, ela olhou para Lucas, que segurava seu pedaço de bolo com um sorriso inocente no rosto, e percebeu que ele estava muito feliz com aquela celebração tão simples. Então Maria ressignificou aquela situação. Ela percebeu que, ao invés de se concentrar na ausência de convidados, deveria olhar para a situação de forma diferente. Além de ver a alegria que ela pôde proporcionar para o seu filho, aquela experiência era a oportunidade de refletir sobre suas amizades e o verdadeiro significado da palavra amigo. Maria percebeu que alguns dos convidados habituais vinham apenas pelas festas extravagantes, não pelo amor verdadeiro que compartilhava. A partir daquele dia, Maria começou a cultivar amizades mais genuínas e verdadeiras. Ela descobriu que a felicidade não estava na quantidade de pessoas que ela conseguia ter por perto, mas sim na qualidade dos relacionamentos que mantinha em sua vida. Essa pequena história nos ensina algo muito valioso. Se formos pensar bem, Maria tinha tudo para poder alimentar pensamentos de rejeição, autocrítica, desesperança. Se ela tivesse enxergado essa situação por alguns desses pontos de vista, naturalmente ela poderia ter alimentado pensamentos do tipo: ninguém veio à festa do Lucas porque ninguém se importa conosco. Talvez eu não seja tão querida quanto pensava. Eu deveria ter feito mais esforço para proporcionar uma festa melhor para o Lucas. Como mãe, falhei em dar a ele o aniversário que ele merece. Se até mesmo meus amigos mais próximos não aparecem quando precisamos, será que novamente teremos uma vida melhor? Talvez estejamos destinados a sempre lutar sozinhos. Infelizmente, muitas pessoas dão foco extremo no problema e se esquecem de olhar para a oportunidade que todo problema traz junto. O fato é que você também pode ressignificar qualquer pensamento ou sentimento negativo que você vem nutrindo há anos. Existem várias técnicas para se fazer isso, mas eu gostaria de compartilhar com você uma das técnicas mais simples e eficazes da PNL, chamada Método Swish. Este método visa redirecionar o pensamento substituindo a reação indesejada por uma mais útil e mais adequada. É como se você estivesse falando para o cérebro: não, isso não, agora é isso aqui. Reforço que, apesar de simples, essa técnica é muito poderosa para dissolver os sentimentos ligados a pensamentos negativos. Dito isso, vamos então para a parte prática, que consiste em 6 passos. Primeiro, escolha uma imagem mental para substituir o pensamento negativo. Comece identificando o estado emocional que você deseja substituir. Pergunte-se: como eu prefiro me sentir em vez disso? Depois de escolher a emoção de substituição, imagine e ouça uma representação separada de si mesmo, experimentando essa emoção. É crucial que essa imagem seja separada de sua experiência atual. Refine os detalhes e a intensidade dessa imagem até que ela pareça completamente convincente. Segundo, identifique o que desencadeia o sentimento indesejado. O que provoca essa reação em você? Como você reconhece quando está prestes a ter a resposta ou a reação indesejada? Questione a si mesmo. O que acontece momentos antes de começar esse estado negativo ou indesejado? Agora, busque uma imagem relacionada ao que está ocorrendo imediatamente antes de você se envolver na atividade indesejada. Terceiro,
coloque a imagem de substituição no canto da imagem desejada. Visualize em sua mente uma representação da sua imagem substituta, do tamanho de um pequeno selo posicionada no canto inferior da imagem indesejada. Quarto, switch as duas imagens. Ou seja, o objetivo aqui é que as duas imagens mudem ao mesmo tempo, aumentando progressivamente em velocidade. Reduza gradualmente o tamanho da imagem negativa e afaste-a. Ao mesmo tempo, aumente progressivamente o tamanho da imagem positiva e aproxime até que ela substitua completamente a imagem negativa. Visualize o movimento fluido ao fazer isso, daí o termo switch, isso é, uma troca visual. Comece devagar, levando por exemplo de 5 a 10 segundos para realizar o movimento. Em seguida, aumente gradualmente a velocidade a cada repetição, até que o movimento seja quase instantâneo, em menos de um segundo. Quinto, limpe sua mente. Após cada ciclo de switch, limpe completamente sua mente. Concentre-se em algo diferente ou imagine sua cor favorita. Para o sucesso do processo, é fundamental esvaziar a mente ou voltar a atenção para o ambiente externo antes de iniciar o próximo ciclo. Sexto, pratique de 5 a 7 vezes. Repita do terceiro ao quinto passo pelo menos umas 7 vezes até sentir dificuldade em manter a imagem negativa. Lembrando que quando você faz isso, de acordo com a neurociência, você está criando um novo caminho neural no seu cérebro para que o pensamento agora possa trilhar nesse novo caminho. É como se agora o seu cérebro entendesse que ele deve passar sempre por esse novo caminho ao invés do caminho antigo. É importante destacar também que, como todas as técnicas de PNL, o switch é mais eficaz quando aprendido presencialmente em workshops ou com a orientação de um profissional experiente na técnica. Aqui no YouTube, você pode encontrar vários vídeos de terapeutas ensinando essa técnica de forma mais prática. Se você tiver interesse em dominá-la completamente, recomendo que assista a alguns desses vídeos. Porém, muito mais importante do que aprender uma técnica é entender que esses pensamentos negativos não definem quem você é. Não somos definidos pelas sombras que passam pela mente, mas sim pela luz que irradia do nosso coração. Em outras palavras, você não é a sua mente, e muito menos os seus pensamentos. Você é uma obra-prima em constante evolução, uma sinfonia única de experiências, talentos e paixões. Os pensamentos negativos são apenas nuvens passageiras no vasto céu da nossa existência, mas nossa essência, essa é uma chama que nunca se apaga. Portanto, jamais se identifique com esses pensamentos podres e muito menos fique criando histórias, novelas ou filmes em torno deles. Fazer isso só vai tornar esses pensamentos ainda mais reais na sua vida, justamente porque os seus pensamentos têm total influência na sua realidade. Você é um ser de luz, um ser perfeito, repleto de inteligência e projetado para prosperar e impactar a vida de muitos.